que a Xana tinha perguntado sobre quando começou, é que no começo a gente mesmo editava, só que tomava muito tempo. E aí, como o canal foi crescendo, a gente já não conseguiu mais editar. A gente já não tinha mais esse tempo, porque surgem mais coisas. Aí tem publi, você tem que ficar falando com o cara da publi, negociar, aí manda a publi para aprovação, e é meio que eu e o Bezzi só, que faz tudo, né? E faz roteiro, e faz corte, daí não dava mais. Teve uma hora que a gente estava trabalhando das 6 da manhã, ali na pandemia, até 10 horas da noite, mano. Não tinha tempo mais para nada. Não, vamos terceirizar, vai. Já tá entrando um dinheirinho, dá para terceirizar, a gente pagar outra pessoa para fazer. A gente começou mais ou menos ali, na pandemia, a terceirizar um pouco do trampo também. Mas, desculpa, isso, né? Pergunta aí. Qual que era mesmo? A galera tem a coisa pronta e não sabe o trabalho do cacete que dá por trás. É um trampo. Dá um trabalhinho. Dá um trabalhinho. Trabalhão. Eu não vou reclamar, assim, a vida é muito melhor do que acordar 6 horas da manhã e ir pra Barra Funda, ou ir pro Campo Belo, onde eu morei 8 anos, tá ligado? Eu moro na Vila Matilde, velho. Ir pro Campo Belo é mó rolê pra mim, assim. Pra Barra Funda até que não. Eu ainda tô nessa vida CLT, presencial. Não vou reclamar, mas dá trampo, né? Trampo. Dá sim. Helder, o Marcelo Marcengo, que é um parceiro nosso e um analista de político maravilhoso do canal Democracia Explicada. Não sei se você conhece, mas se você não conhece, dá uma olhada, porque vale muito. Marcelo Marcengo arrasa. Ele está aqui, ó. Helder é um figuraço. Manda um abraço para ele e um beijo para vocês. Marcelo, um beijo, parceiro. Valeu, querido. Beijo, querido. Já tem analista dos bons. A responsável por trazer Marcelo Marcengo aqui, a primeirona foi Sara Miranda. Depois eu fiquei assinando embaixo, até que o Pedro Zambarda pegou ele, eles estão apresentando o Folha Entrevista juntos. E vou te contar uma história, que eu indiquei Marcelo Marcengo no DCM, quando eu trabalhava lá no DCM TV. E o Kiko falou, quem é esse cara aí? Não sei o que lá, e tarará. Eu falei, eu assisto os vídeos dele, ele é muito bom, e não sei o que. Muito! Depois eu trouxe no Folha TV, ele arrasou no Folha TV, arrasou no DCM, que ele foi lá depois, e é isso, tá com essa parceria linda, maravilhosa, só crescendo, só voando. Vale muito, viu, Helder? Você dá uma olhada com o Bezzi. Democracia Explicada. Demorou. Ele arrasa muito. E ele foi para Cuba com os inscritos do canal. Que legal. Entendeu? Voltou agora, tem um bocado de história para contar. E a Pilar Batista, que também é uma parceira bacana nossa lá do Instagram, ela é do coletivo de jornalistas de Minas Gerais. Meu pífio, mas de coração, meu superchat pífio, que ela mandou R$5 superchat, mas de coração, porque sou fã de Eldio e das meninas. Oi, meninas. Eldio, vem para BH. Helder, deixa eu aproveitar e perguntar isso. E aí não, Brica, eu não fiz a pergunta, Xanda. Perdão, vá, perdão. Eu quero saber como vocês lidam com extrema-direita, haters, quem vai lá para zoar a parada. Como que é para vocês isso? Ainda dá gastura no estômago ou vocês já estão levando de boa? Não. No começo a gente lia comentário. Aí a gente sofria. Quando a gente aprendeu a dar uma ignorada em comentário, ou passar direto e não responder, a vida ficou mais tranquila. Eu até ensino para o Calejão, porque o Calejão pegava muito, mas muito gás com comentário da extrema-direita. Ele vinha falar, pô, os caras não sei o que lá, falei do Frei Gilson, mano. Eu falei, mano, relaxa, nem responde, nem lê essas porra, entendeu? Nem abre a mensagem, mano. Os caras falando sozinho. Pensa no seguinte, mano. Imagina só, falando pra ele, né? O cara que para tudo da vida dele pra ir defender Bolsonaro e te xingar no inbox. Esse cara é um coitado. Esse cara é um desgraçado. No sentido literal da palavra, é um desgraçado. Desprovido de graça. Ele não merece a sua resposta. Ignora. Isso acontece até hoje. Tem os motoboy de treta que ficam só escondidinho ali no superchat para mandar mensagem quando a gente fala mal de alguém, fala mal do Bolsonaro, de um cara do MBL, do Frei Gilson. O cara fica ali, tem cara que assiste todo dia. É tipo espiãozinho, tá ligado? Fica assistindo todo dia para fazer o leve trás. E às vezes esses caras falam ali e a gente ignora. E tem às vezes também que eu abro o meu Instagram e meu Instagram, para mensagem, ele é restrito. Então, para mandar mensagem para mim, para aparecer para mim, a pessoa, eu tenho que estar seguindo a pessoa. Se ela só me seguir, não vai aparecer para mim. Então, eu tenho que abrir naqueles pedidos, né? Nos requests ali do Instagram para ler. De vez em quando eu abro
para saber se alguém me mandou alguma coisa, alguma sugestão, tá tentando entrar em contato comigo sobre algo mais grave, tem uma denúncia para fazer, de vez em quando dou uma olhada. Aí, de vez em quando também, quando eu dou essa olhada, eu percebo que em algum período que eu falei alguma coisa que incomodou os caras, vem tipo assim, ó, 100 comentários de velho de óculos escuros no carro. Ah, você é machão de internet, eu vou te pegar. Se eu souber onde você mora, eu vou te dar porrada na cara, não sei o quê. É mó fácil saber onde eu moro, tá ligado? Eu praticamente entrego o meu endereço. Eu posto lá vídeo de onde eu jogo bola, aparece o nome do lugar atrás. Cara, é muito fácil, assim, muito fácil. Se quiser me bater, brother, vocês me encontram facinho, tá? Aqui em São Paulo. Só que é bravata. É bravata. No geral, é bravata. O cara fica nessas. Por quê? Qual que é a intenção do cara? A intenção do cara não é me bater, tá ligado? Se ele quisesse, ele me encontrava e me batia facilmente. Não é muito difícil me bater também. Mas a questão é que ele não quer me bater. Ele quer me intimidar e me calar, é diferente. Eu vou ameaçá-lo para ver se ele para de falar o que tá me incomodando. É praticamente uma putinha de Bolsonaro, um cara desse, velho. Porque o cara tá naquela. Não, o cara falou mal do meu mito, o cara falou mal de não sei quem, eu vou lá intimidar porque isso é um absurdo. Nunca mais ele vai falar mal do meu mito. Quer que se foda, cara. Esses dias aí, né, que teve o papo lá o papo do Bolsonaro lá, que tá no morre, não morre, lá no hospital, e eu e o Bezzi falando, olha, gente, se fosse um adversário normal, sei lá, o João Dória, tá ligado? Tinha falado, pô, plena recuperação aí, independente da diferença. Mas o Bolsonaro, que desejou a morte de todo mundo, se morrer, foda-se, a gente não tá nem aí. Aí os caras foram lá, você tá desejando a morte do Bolsonaro, você vai pagar em dobro, seu fudido, seu filho da puta, não sei o que. Os caras ficaram puto, mano. Puto, eu recebi mensagem para um caralho dos malucos bravos comigo. E eu aloprando, né? Eu respondo, alopro o cara, aí deixa ele responder de novo para ele ficar nervoso, eu bloqueio. Aí eu não vou ficar também o tempo inteiro. Mas eu pego uns 4 ou 5, assim. Não é todo mundo, né? Eu pego uns 4 ou 5, assim, que tem mais cara de otário, falando, isso aqui eu vou responder, mano. Vou dar uma zoada. Vou dar uma zoada, assim. Aí eu entro no perfil pra ver de vez em quando. Mas quando eu tô com tempo, né? Que também não dá pra fazer isso toda hora. Mas quando eu me deparo com esses bagulhos, eu falo, o que eu falei, mano? Os caras tão bravos comigo, assim. Lembrei. Aí eu dou uma zoada, continuo zoando lá no inbox. Olha, eu quero te falar 2 coisas. Eu não respondo aqui nada, porque eu olho também, né? Os comentários, eu que faço a social media da Folha e tal. Eu não respondo nada pelo simples fato de que não dá tempo. Então, eu nem olho nada. Então, eu já acho ótimo quando não dá realmente tempo, porque você nem olha. Então, não estou nem tomando conhecimento se está rolando hate, se não está. E se estiver rolando hate também, vamos embora, está ajudando a engajar. Venha. Não é? Então, assim, E a melhor coisa é pela nossa saúde mental também, entendeu? Porque essa gente, sinceramente, agora, a gente tem um programa aqui, que é o Folha Notícias Manhã, que é de segunda a sexta, às 8 da manhã, com o Pedro Zambarda, que é um noticiário. E o que tem aparecido de Bolsonaro no noticiário, eu disse, gente, a gente está fazendo sucesso de manhã, gente. Porque quando eles vêm, assim, em massa, é porque tá sussa o negócio, tá bom, né? Agora, deixa eu só agradecer aqui a Mariana, que ela deu 5 membresias, a NL, que já deu um super sticker de R$4,90. Gente, só falta R$5 para a gente fechar a meta. Quem mandar R$5 aí foi, ó, Vral, tá? A gente dá aquele Vral, acabou. Agora, Helder, eu quero correr aqui com as coisas que a gente quer perguntar, até por causa do seu horário. Mas, não, mas fica tranquila aí, vamos lá. Tem uma coisa que eu quero te falar. Quando eu era adolescente, né, eu estava no ensino médio, né, quando eu comecei no ensino médio, eu sou um pouquinho mais velha do que você, eu estou, assim, chegando mais na idade do Bezzi, assim, estou mais próxima do Bezzi na idade, né? Então, eu fazia, por exemplo, coleção da revista Bis na adolescência, né, na pré-adolescência. E aí eu tinha uma ideia, sou até hoje muito ligada em música, e final da década de 80, né, até eu ia muito para show, vou ainda também, é uma coisa que ainda vou, né, gosto muito de show, gosto muito de música e tal. Então, a gente fica assim, já pensando no que a gente vai fazer quando crescer, né? E aí, o que eu queria fazer? Eu queria ser jornalista
E eu queria, você já vai fazer, ai, coitada, né? Eu queria ser jornalista. É o que eu pensei, não quis verbalizar, mas que passou pela minha cabeça, passou. Mas tudo bem, eu também, né, acabei passando pelo mesmo problema. Não é? Mas eu, assim, estava certo, já tudo certinho na minha vida. Eu ia ser jornalista e eu queria só escrever sobre música. Eu queria, inclusive, ir para Londres, que eu queria falar sobre banda britânica, né, e tal. Então, já tinha toda essa ideia, né? E aí eu me lembro que eu morava no Rio na época, né? E teve show do The Cure no Maracanãzinho. E aí eu fui, lógico que fui fugida, porque eu era muito nova, né? Então fui meio que dando um drible lá na minha mãe e tal. Mas assim, eu escutava muito tudo que era de vanguarda na época e tal, e tinha essa fissura. Então, uma das coisas também que eu gosto muito, 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 muito de você e do Beze é que vocês têm essa pegada, né? Vocês são jornalistas e vocês têm essa coisa de música, esse conhecimento musical vasto. Quando vocês começam a falar de música, eu gosto muito, né? E apesar de que eu acho que vocês falam pouco, né? Mas também porque o roteirista do Brasil não deixa a gente falar de nenhum outro assunto às vezes, né? Fica difícil, né? Tem isso também. Mas, Tem isso. assim, eu tenho essa admiração por vocês, por essa parte, esse conhecimento musical de vocês. E, assim, sempre quando vocês falam de música, me remete lá à minha adolescência, esses sonhos que eu tive e tal. Cheguei a fazer vestibular para a UF, a Universidade Federal Fluminense, para jornalismo, mas o teatro, eu vim para cá, para Salvador, e fiz licenciatura em teatro na UFBA. Eu acho que o teatro, ele pegou uma bengala, sabe quando você pega uma bengala e assim, e puxa a pessoa? Eu sinto que ele fez isso, então me pegou, como eu digo com meus alunos, né, me pegou com uma pá, assim, me jogou para cima e me captou. Mas eu queria muito te falar isso, né? E assim, por que vocês, tanto você quanto o Beze, que tem essa paixão e esse conhecimento musical, por que vocês, às vezes, não tentam, de repente, sei lá, falar um pouco mais, ou fazer, de repente, sei lá, uma outra live, outro programa até gravado, alguma coisa sobre música também? Vocês já conversaram sobre isso? Você acha que não vale a pena, ou é o tempo que não tem? O que é que acontece? A gente já conversou sobre isso. Vontade, a gente tem. O Beze até tá produzindo agora uns conteúdos de música no Instagram dele. Mas eu mesmo, assim, gostaria mesmo, de verdade, de abordar outras coisas, tanto música, quanto assuntos que não tenham a ver diretamente com política, ou que tenham política no meio, mas que não seja a política institucional do nosso dia a dia. No meu caso é tempo mesmo, falta tempo, não é vontade, não é questão de visualização, porque eu acredito que um canal do tamanho do nosso, que já tem uma visualização, uma monetização bacana, ele não pode ficar só pensando em números, ele tem que pensar também em conteúdos variados, e a gente precisa do respiro para fazer o que a gente gosta. No entanto, no momento, eu tenho pouquíssimo tempo de sobra, sabe? Tava até contando pro Zambarda aqui, no dia que eu vim, e não é vitimização, é um cotidiano normal, de pai, mãe, que estão na correria com criançada, não é vitimização não, viu, galera? Você fala, nossa, a classe média sofre, olha só, não é isso. Mas se eu contar, assim, os minutos que me sobram são muito poucos. Eu acordo, 6 horas da manhã, levo as crianças para a escola, 7 horas estão lá, aproveito que a escola é do lado da academia, já faço academia, volto para casa às 8h30, tomo banho, tomo café, já começo a pegar as coisas aqui da Galança. Vou até 1h da tarde, mais ou menos. Aí paro para almoçar. Criança tem que fazer tarefa de escola. Faço tarefa de escola com eles. 3 horas já é a live. Termina a live umas 5 e pouco. A gente fica aqui, às vezes, para fazer edição, fazer título, descrição de vídeo e tudo mais para mandar para editor. Quando vejo é quase 6 horas ou já é 6 horas. É 6 horas. Sim. Ou tem uma coisinha lá na academia para as crianças fazer, uma natação, alguma coisa assim, ou um cursinho que eles estão fazendo. Quando vê 8 horas, velho. Eu tô jantando e eu tô tomando banho meio que para assistir um pouquinho de TV antes de dormir. Acabou meu dia. Essa é a minha vida. É de segunda a sexta, assim. É de segunda a sexta nessa pegada. Então, para encontrar um espaço aí, para mim é impossível. Não tenho esse espaço, não tem esse respiro. O Beze um pouquinho mais, porque o filho dele já tá maior, tem 17 anos, né? É uma outra situação. Mora com a mãe, tá lá com ele sempre, mas é uma outra situação.
A gente gostaria muito, mesmo, assim, de trazer outras coisas, fazer até matérias maiores, ouvindo fontes, às vezes fazer um documentáriozinho estilo Normose, que eu acho que... eu já fiz muita matéria especial lá quando trabalhava em redação. É falta de tempo, de verdade, é falta de tempo. Aí chega o final de semana, então vamos fazer no fim de semana. Putz, cara, depois de uma semana na correria aí, que você vai das 6 da manhã às 8 da noite com várias coisinhas, né? Não é só trampando, mas com várias coisinhas. Tá, eu quero dar uma relaxadinha também, né? Dar uma descansada, porque senão você fica maluco. E eu já trabalhei muito tempo na minha vida aí, emendando o fim de semana, 2 trampos, um trampo com freela. Quem é jornalista, quem trabalha com teatro, quem trabalha com música e não é famoso e não é rico, sabe muito bem como que é. Essas coisas vão se acumulando. Você vai sempre pegando mais um pouco. Ah, vou pegar mais um. Ah, acho que dá, mas quando você vê, você tá atolado de trampo. E ainda as contas nem estão fechando, né? Mas aí no nosso caso é falta de tempo, sabe? Se a gente tivesse uma outra rotina, com certeza a gente faria mais coisas. Mas a gente tá pensando, inclusive, olha só que coincidência. Ontem mesmo eu mandei um e-mail pro Bezi com um projeto de reformulação do canal para esse ano. Porque tem Copa do Mundo. Futebol também é um assunto que a gente acaba falando. Então eu já mandei, a gente já vai debater com editores na segunda-feira, essa ideia da reformulação, talvez trazer uma outra pessoa para falar sobre futebol durante a Copa do Mundo. A gente está com ideias, a gente quer mudar, a gente quer fazer uma outra coisa, porque por mais seja legal, por mais que tenha dado certo, agora, depois de 8 anos de canal, surge aquela vontade de fazer outras coisas, né? Surge a vontade de dar uma mudada, de trazer uma abordagem nova, não deixando de lado nada que a gente já faz, mas incluindo novas linguagens dentro do canal, e eu acho que é possível. Principalmente agora que é um ano que é cheio de evento, não vai parar, né? Sim. Olha, isso é maravilhoso, vale muito a pena você fazer isso, acho massa, torço muito. Agora, as lives das 15 horas já é tradicional, isso não pode parar. Inclusive, eu quero te falar que até nisso vocês são fenômeno, porque vocês têm uma audiência da porra 15 horas. Em um horário que não é fácil de ter audiência, né? Exatamente, no meio da tarde, inusitado, né? No DCM eu fazia live da tarde, é um puta desafio, bater meta lá, ter audiência alta, a gente suava lá, então é um horário meio ingrato. E aí o Galãs Feio, né, conseguindo... Jogador, não, eu acho que Galãs Feios, Sara, ele pode ser até em faculdade de jornalismo um estudo de caso. Entendeu? Estou falando sério. Pode ser um estudo de caso mesmo, porque isso é fenomenal. 15 horas é aquele horário assim que, se você parar para pensar, é um horário morto, tá todo mundo ligado, trabalhando, tá não sei o quê. Os caras vão lá e colocam a audiência da porra nesse horário, de segunda a sexta. Não é audiência da porra num dia só, não. É de segunda a sexta. Isso é muito Vocês sabem que foi sem querer também, né? Vocês sabem que foi sem querer. E tem a ver também com essa correria do dia a dia, porque eu trabalhava na Record das 7 às 2, se eu não me engano. Deixa eu ver. Era 7 horas mais 1 hora de almoço. Acho que era das 6 às 2 que eu trabalhava. Acho que era das 6 às 2 que eu trabalhava na Record. Eu entrava cedão lá, né? Entrava cedão, mas saía cedo também. E aí a gente começou a fazer live. Só que o único horário que eu conseguia fazer live era às 3. Que eu saía e ia até a casa do Bezi. Cabia, Então a gente falou, vamos fazer às 3, que é o horário que dá. Se ficasse muito mais para frente, aí eu ia chegar muito tarde em casa, não ia conseguir ver as crianças, não ia conseguir fazer nada. Falei, não, vamos fazer então às 3, a gente termina, na época a live era menor, a gente termina umas 4, 4h30, e eu vou embora, né? 5h30, no máximo eu tô em casa, tranquilo, dá para ser assim. Começamos a fazer nesse horário sem querer. Depois a gente descobriu que era um horário que quase ninguém fazia live. Então nós ainda estamos quase sozinhos nesse horário das 3 horas. Porque tem muita live de manhã, aí tem uma concorrência brutal, tem muita live na hora do almoço, e tem live no horário das 20 horas, 21, que é aquele horário do jornal, da novela, ou pré-hora de dormir. E a gente ficou meio que isolado. Foi um horário inusitado, mas que para nós foi muito bom, porque a gente tinha pouca concorrência. Até hoje temos pouca concorrência, né? Na época a gente não tinha nada de esquerda naquele momento das 15 horas até umas 16 e pouco, que era uma live menor, depois que ela ficou com 2 horas.
Então foi sem querer também. Tudo na nossa vida é meio sem querer. Tinha que caber no meu horário ali, no meu cotidiano, no meu dia a dia, enquanto eu era funcionário da Record ainda, e foi o horário que a gente encontrou. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!